Seja muito bem-vindo à nossa última EBD. Que pena, né, gente? A última EBD Flux, onde nós estamos refletindo sobre a última resposta à pergunta que Deus está fazendo através do coronavírus. Bom, esse livro, Coronavírus em Cristo, de John Piper, você pode encontrar gratuitamente em PDF no site da Editora Fiel. E eu gostaria de apresentá-los aos nossos professores, professora Anísia, que está aqui conosco, também o professor João. Agora a gente está respeitando mais, né, João? E eu fico muito feliz, né, desse tempo que a gente tem vivido de EBD, de estudo da palavra e também desse livro, Coronavírus em Cristo. Hoje, no último capítulo, ele diz sobre desprendendo as raízes para alcançar as nações. A sexta resposta de John Piper é assim: através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Bom, John Piper mostra que sempre quando a igreja passou por momentos difíceis ou as circunstâncias à sua volta foram difíceis, houve um despertamento para a pregação do Evangelho e para o testemunho. Eu particularmente tenho acompanhado uma série de textos, de histórias sobre a história do cristianismo no YouTube da Escola do Discípulo. Se você quiser, pode entrar lá, é muito bom. E lá está falando de alguns momentos em que a igreja passou por algumas dificuldades e aquilo foi um despertamento, foi uma coisa que impulsionou a igreja, principalmente no período dos primeiros 300 anos depois de Cristo, quando a igreja passou a ser muito perseguida, mas o número de cristãos não parava. Quando a gente falou de boas obras na última EBD, a gente falou que os cristãos ajudavam tanto aqueles que eram seus, tanto quanto os outros que não eram. É interessante que John Piper está mostrando que nesse momento de coronavírus, em algum momento vai haver esse despertamento. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Eu concordo, né? Lógico, porque inclusive eu acho que essa última resposta que ele dá é resultante de todas as outras respostas, né? As percepções que a gente vai tendo, por exemplo, realinhar a vontade de Deus com a nossa. Isso aí, então, é o desejo de estar fazendo aquilo que Jesus mandou. E a principal missão nossa, enquanto cristão, é ir de fazer discípulos. Então, é um resultado das outras que ele já tinha, né, comentado. Não sei o que o João pensa. Não, eu concordo. Até gostei muito dessa resposta. Assim, eu não imagino uma mudança da água para o vinho, assim que voltar tudo ao normal. Não imagino dessa forma, mas eu imagino em mudanças algumas pessoas vão entender nesse momento de dificuldade, vão ter esse momento para parar, para refletir, para entender que precisam de uma mudança e que precisam dar mais valor às coisas de Deus. Então eu acredito muito nisso e é natural assim no momento de dificuldade ter um certo crescimento, né? Ou você é muito abalado ou você leva um aprendizado muito grande que consegue evoluir muito. Eu acho que isso até sai dessa esfera espiritual, acho que isso é da nossa vida mesmo. Um momento de dificuldade torna-se um divisor de águas. Então, eu acredito e espero que seja positivo a gente leve isso de positivo da pandemia. A gente teve o nosso primeiro Flux Talk com o pastor Lucas Ramos na última terça-feira, e a gente conversou em algum momento dele falando sobre a igreja dele nesse momento, né? A Igreja Batista Vila Bim, Belo Horizonte. E aconteceu que ele disse que a igreja estava num momento em que ela não valorizava, ou não é que não valorizava, ela não priorizava a igreja enquanto organização, mas priorizava a igreja enquanto organismo, ou seja, corpo no corpo, exatamente cuidar do próximo, atender ao próximo, criar vínculos, para você então ter esse momento de ser igreja mesmo durante a pandemia. Vocês acham que, tipo assim, nesse momento, diante desse cenário, por exemplo, uma questão polêmica, a igreja deveria buscar reunir-se presencialmente ou ela deveria investir realmente no organismo, enquanto organismo, atendendo as pessoas da forma correta ou então dentro do permitido? Como que você
veem nessa situação? Eu penso que hoje, né, todas as atividades, elas estão permeadas pelas tecnologias digitais e as possibilidades que elas nos apresentam. Só que assim, a gente, apesar de ser muito comum, ela não é algo que faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, para a gente, é o que o João falou, é o normal, que não está normal. Nós estamos sendo apresentados ao que talvez seria o novo normal. O novo normal. Mas assim, eu penso que sempre a igreja foi desafiada a buscar novas estratégias, né? Então, tem até aquele lema, né, da MPC lá de Belo Horizonte, que eu gosto muito, que fala, né, que ao compasso dos tempos, mas sempre firmado na rocha. Então, não é a forma de fazer, né, o objetivo, a base, que é a questão da comunhão, se a comunhão é digital, né? Então, eu penso que é importante, né, as pessoas se abrirem um pouco mais para isso. Igual você disse, nem sempre as pessoas têm essa vontade de se abrir, ou estão acostumadas, ou acham muito estranho, mas é algo que a gente precisa começar a exercitar, né, para abrir essas possibilidades. Na verdade, é um assunto bem polêmico mesmo, e assim, são grandes pontos, e eu acho que, até citando o próprio Lucas mesmo, que aula que a gente teve aí durante a semana, e amanhã, né, segunda-feira, no caso, tem do missionário lá que você citou. Espero que seja mais uma aula, né? A gente vai estar junto nesse momento. E, assim, particularmente, no reunir, a questão da comunhão é importante, é bíblico isso, a gente está junto, mas acho que a gente tem que respeitar a parte técnica nisso, né? A parte da medicina mesmo, que o momento agora não é disso, mas a gente não pode deixar de ser igreja nesse momento. A gente falou sobre boas obras na semana passada, a gente sabe a necessidade, a Anísia também bate muito na tecla da questão de a gente estar cuidando da saúde mental dos nossos mesmo. Então, assim, realmente faz muita falta o culto, faz muita falta o estar reunido, a EBD presencial, mas se os médicos ainda recomendam a não aglomeração, então vamos segurar até que possa ser feita de forma segura. Então, assim, uma forma de defender a volta, né, dos cultos que está rolando agora é que eu vi algumas pessoas falando que Cristo se sacrificou, Cristo entregou a vida, então a gente tem que vir reunir, mesmo que isso possa trazer a morte para alguém. Então, eu não consigo enxergar dessa forma, eu não consigo ver dessa forma. Faz falta, faz muita falta, mas realmente eu não entendo que agora é o momento da gente se reunir presencialmente. Mas isso não significa que a gente vai deixar de ser igreja. Então, essa parada que o Lucas explicou para a gente de diferenciar organização e organismo, então a igreja como organização, como está junto, como as paredes aqui, é importante? Faz parte? Faz. Mas não é o momento. O momento agora é da gente foco total na parte do organismo, de ajudar quem está passando fome, quem está passando dificuldade, focar o nosso trabalho nisso, porque a igreja são pessoas e a gente tem que cuidar das pessoas que estão perto da gente. Fazer a tecnologia, né, a nosso favor. E graças a Deus que a gente tem a tecnologia. Sim. Assim, mesmo que não tivesse, eu não acho que seria certo a gente reunir, mas claro. A gente tem a tecnologia, então melhor ainda. Sim. Eu fiz essa pergunta diante da questão que a própria igreja já viveu. Momentos em que uma pessoa não poderia estar presencialmente numa igreja, um discípulo, né? Um apóstolo, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele envia suas cartas, ele abençoa não só quem recebe, mas toda a igreja quando era lida na presença de todos. Então a gente percebe que, ao compasso dos tempos, a gente tem aprendido a se reinventar e a sempre ter a percepção de que a igreja, diante de várias situações, ela continua avançando. E diante de tragédias, situações assim, ela percebe que é o momento em que ela deve continuar. É importante também a gente pensar a respeito daqueles que precisam de um contato mais próximo. E é complicado às vezes a gente falar assim, mas momento não é para reunir, mas às vezes a pessoa precisa ver a outra. E às vezes, mesmo tendo a tecnologia, ela não quer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Então a gente tem vivido um momento em que tem sido complicado, né, enquanto igreja, decidir abrir ou não. E é muito difícil, eu acho que nesse momento, a gente trazer algo de generalizado, né? Acho que cada caso tem que ser analisado de perto A frase mais dita é: o comércio pode abrir, por que a igreja não? E a gente percebe que não é por aí. E a grande reflexão que a igreja deve fazer é exatamente essa resposta que John Piper nos dá na sua sexta resposta. É a gente parar e pensar o que nós podemos fazer pelo próximo, em que eu não precise necessariamente Me expor, né? me expor, colocar as outras pessoas em risco, Sim. mas ajudá-la tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é aí que entra a nossa reflexão e a nossa concordância com essa resposta, né? Eu acredito. Porque a gente percebe que o pedido de Jesus foi para nós irmos e fazer discípulos. Que a gente indo, a gente faça discípulos. Eu acho interessante essa leitura aí. Não sei se foi com você que eu aprendi isso, mas esse ir de fazer discípulos, né, na verdade é o indo, vocês vão fazer discípulos. E falando de discípulo, de novo, a gente faz um gancho com o que o Lucas falou na terça-feira, justamente sobre isso. E, na verdade, foi um tapa na minha cara, né, na terça, porque se preocupar mesmo no tete-a-tete mesmo, de mandar uma mensagem, de ligar, eu acho que talvez para alguma pessoa, para mim, não faz tanta falta, mas para alguém faz. Então, assim, eu acho que eu tenho que me colocar mais no lugar das pessoas e eu tenho que buscar essa forma de continuar sendo igreja nesse momento. Sim. Verdade. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo, já não via ele há um bom tempo, uns 4, 5 meses, e ele não crê em Deus, ele não tem muita essa percepção, e nós temos muitas discordâncias, sabe? E foi um momento muito bacana, porque a gente teve ali 20 a 30 minutos de conversa, né? E quando a gente conversa, a gente se entende. E depois que eu cheguei em casa, ele mandou uma mensagem e falou assim: olha, Estevão, foi muito bom ter conversado com você, porque embora a gente pense de várias formas diferentes, embora a gente tenha vários pensamentos diferentes, quando a gente conversa, a gente se entende. A gente consegue chegar no meio termo. Eu acho que isso aí que vem o crescimento, né? Se ficar envolvido só com pessoa que pensa igual você, é a bolha, né? Você acaba entrando nessa... E uma coisa que ele trabalha muito é a questão, assim, desse start, né? O start que a igreja está tendo, uma corda. Então, ele citou, né, lá de Atos 1:8, quando começou a perseguição, né? Seu xará, o Estevão, né, foi martirizado. E a partir desse momento, a igreja começou a ser perseguida. E por quê? Porque Jesus falou que tinha de, né, ter o evangelho ali. Então, assim, aqui em Valadares, Minas Gerais, Brasil, até nos confins da terra. Então, assim, foi aí que o povo foi disperso. E uma coisa que ele chamou a atenção, interessante muito, é que parece que está na contramão o coronavírus das missões. Porque se não pode viajar, se não pode fazer nada, então como que a gente vai falar de missões para povos não alcançados, para lugares onde o evangelho tem dificuldade de chegar? Ele fala que talvez neste momento exato, não, mas vai haver, ele crê, e eu também creio, sabe? Que vai haver esse despertamento desse conformismo que muitas vezes a igreja está. Então, é tanta morte, é tanta coisa assim, inesperada, que algo a gente está sendo tensionado a fazer. E aí a igreja, né, vai ser como esse momento inicial da perseguição, mas nesse caso o start seria então essa situação, virada, né? Essa virada aí. E é interessante você falar isso, Nisa, da questão de Atos, porque a igreja, ela recebeu um mandato, né, de sair da Judéia até os confins da terra, e o povo ficou acomodado, né? É interessante perceber essa acomodação na história do cristianismo. Eu acredito que se a igreja não fosse perseguida, em algum momento ela ia acabar ficar acomodada, né? Digamos assim. Na Reforma Protestante, e é interessante pensar que Lutero na Alemanha, Calvino na França, ali em Genebra, quando ele assumiu aquela congregação, também Zwinglio na Suíça, quando eles começaram a sua teologia, o seu pensamento de reforma,
eles se acomodaram até certo ponto, né? Não me critiquem por isso. Mas quando você vê o movimento anabatista, eles entram com o pensamento de que a igreja deveria ser perseguida. Que a igreja ela não passa por momentos só de bonança, de coisa boa, tá tudo positivo. Ela passa sim perseguição. E os anabatistas foram perseguidos pelos protestantes, porque eles batizavam novamente. Inclusive, lá um dos dados mostra que morreram mais pessoas anabatistas do que nos primeiros 300 anos de perseguição depois de Cristo. Então é interessante a gente pensar que a impressão que a gente tem é que diante da perseguição a igreja cresce. Quando você fala da China hoje... Isso, lembrei da China. Tão perseguida... É a que muito cresce, né? Inclusive, uma das coisas que foi colocada lá na primeira parte do livro, falando sobre a questão da aprovação. A aprovação para o cristão, ela vem a questão da purificação e assim, purifica o propósito, né? E essa purificação leva a voltar para os propósitos que deveriam ser. Então, nesse sentido, tem a ver, né, com essa resposta que ele coloca de estar despertando. Porque a aprovação, que no caso é o que a gente, né, tem passado, ela nos purifica nesse sentido também. De fazer com que as nossas respostas, as nossas ações sejam condizentes com aquilo que, né, a gente fala da nossa fé. Né? Só uma coisa que eu queria assim, adicionar, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem como mas é uma coisa que eu percebi, não sei, até legal coincidir nesse assunto, que tem vindo muito raciocínio, principalmente em tempo de muita exposição por conta da internet, de que o pessoal até usa aquela frase de que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Essa parte da perseguição, da igreja ser questionada, da igreja as pessoas, da perseguição mesmo, ela é um processo natural, não é um processo que a igreja ou que o cristão deve procurar para ele. Não é um negócio, nossa, eu preciso ser perseguido. Eu não sei se vocês já notaram esse tipo de comportamento da pessoa se sentir bem quando ela é perseguida porque ela acha que ela está fazendo alguma coisa relevante e boa. Entendeu? Eu tenho muito medo disso, de achar dessa linha de raciocínio, de falar, não, então se eu estou sendo perseguida é porque estou no caminho certo. Eu já vi muita gente falar... Parte por radicalismo. Então, assim, é uma linha muito tênue, porque você tem que saber analisar se você realmente está no caminho certo. Pode ser que você esteja no caminho errado e esteja sendo perseguido porque está errado mesmo. Então, é por isso que é importante a questão da autocrítica, a questão da pessoa ser analisada, porque a pessoa, Estevão, você, sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo, você é um cara baixo. Você vai chegar, eu falo com você, imagina que isso fosse uma ofensa. Você é um cara baixo. Você vai falar, olhar para você e falar, não, eu tenho 1 metro e tanto, eu não sou baixo. E seguir. Mas, o que eu estou querendo dizer? Quando você recebe alguma crítica, você recebe algum tipo de perseguição, você tem que fazer a análise daquilo para ver se realmente faz sentido. Inclusive em Atos mesmo, né? Quando fala que a igreja crescia e acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, o povo cristão contava com a simpatia de todas as pessoas, né? Não é exatamente uma relação direta. A perseguição não quer dizer que está no caminho certo. Exatamente. Até porque, nesse exemplo de Atos que a gente viu, as pessoas elas poderiam estar muito voltadas para a religião judaica e se esqueceram de que não era só para aquele grupo de pessoas, mas para todas as pessoas, todos os povos da terra. Então, eles poderiam achar que estavam certos e não estavam, e por isso que Jesus, Deus, né, essa sacudida. deu essa sacudida para sim. dar uma movimentada ali. Bom, nós acompanhamos, né, esse livro, esse maravilhoso livro, que eu inclusive gostaria de mostrá-lo aqui novamente. Você pode também ter essa edição física, do Coronavírus e Cristo. E a gente passou pelo menos 10 encontros, se não me engano, falando do livro Coronavírus e Cristo. Logo quando lançou esse livro, a gente começou a falar dele. E teve várias partes marcantes, coisas que podem ter tocado o nosso coração. Eu, particularmente, gostei muito do livro. Eu sou um admirador de John Piper, tudo que ele escreve. E eu gostaria de saber de vocês assim, uma consideração
final assim de livro, o que vocês diriam, alguma parte que vocês querem citar, ou só comentar mesmo a respeito do livro Coronavírus e Cristo. Fiquem à vontade. Então, assim, pegou de surpresa essa pergunta aí, mas num modo geral, a parte realmente eu gostei muito do livro. Tivemos partes que nós conversamos que não concordamos, mas assim, nada antibíblico. E talvez a parte que mais me marcou, eu acho que é no modo geral mesmo, sobre a questão da gente poder analisar essa crise que a gente está passando e enxergar o lado positivo nela. Enxergar também que realmente tem um lado negativo, são mais de 70 mil mortes, é um tempo difícil, mas não se abater por isso, crescer nisso, entender que tem um propósito nisso. Nesse último capítulo ele até fala sobre um caso do cara, de um pastor que foi preso, e na prisão ele construiu um ministério grande, e ele entendeu que a prisão dele teve um propósito. Então, assim... Aparentemente injusta, né? Aparentemente injusta. E eu acho que você entender, você ter essa noção de propósito, você entender que isso aconteceu e que há uma oportunidade em cima disso, eu acho que é a maior lição que a gente tem que tirar desse livro, em cima de tudo que a gente está passando. Interessante é a forma como ele trabalhou, né? Primeira parte, trabalhando assim sobre Deus, né? Sobre a questão dele ser uma rocha, dele ser um firme fundamento, da justiça, da bondade, soberania. Então ele criou um pano de fundo, né? Para a gente entender onde que a gente está nesse momento. Fez isso, né? De forma assim maravilhosa. E a partir dessa perspectiva que nós dependemos, né, dele totalmente, sermos criaturas, aí vem as outras respostas. E assim, foram respostas muito bacanas, muito brilhantes. E uma que me chama muita atenção foi a de semana retrasada, né? Quando ele fala de realinhar, né? Isso que o João gosta muito, que é o propósito, a nossa direção com aquilo que Deus tem pra gente. Então, é um acordado. Então, eu gostei muito, especialmente desse capítulo, e toda a forma como ele conduziu, né, trazendo o que é Deus nesse contexto e depois sobre essas respostas. Amém. A gente, quando começou a falar sobre esse livro, eu acredito que não tinha nem 5 mil mortes. Verdade. E eu acho que nem 1000, eu não me lembro, não tenho certeza. Mas é interessante que nesse período todo que a gente está trabalhando esse livro, houve um grande número de infectados, grande número de óbitos, e hoje a gente está quase chegando a 80 mil, infelizmente. A nossa cidade, o governador Valadares, passou por momentos assim também. Está passando, né? Está passando, está chegando num momento mais complicado ainda. E eu, particularmente, gostei muito do livro, porque eu acho que ele não me desconectou do momento que a gente está vivendo. E é interessante que esse livro pode ser usado, assim, você não precisa de jogar ele fora quando passar o corona. Ele não deixou eu desconectar em nenhum momento, porque diversos momentos da nossa caminhada, desde o início da quarentena até hoje, quem começou a usar máscara no início demais, meio com medo, hoje já não está querendo usar muito, meio que enjoou. Imagina isso com o Evangelho, é quase como se fosse uma máscara. Eu pensei muito nisso, essa questão assim, de tá tudo muito claro, tudo aí, e há um descrédito, tipo assim, o pessoal parece que não leva tão a sério o momento. Aproveitando, né, essa oportunidade. Exatamente. Então assim, não desconectou a gente da realidade. As pessoas me perguntaram por que vocês trabalharam ali, ficavam na Cruz de Cristo. Exatamente isso, para a gente não deixar de desconectar com o nosso momento, um momento que não só Valadares, não só Minas Gerais, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo. Inclusive, né, Estevam, assim, se alguém que está, né, acompanhando, perdeu alguma, tá lá no nosso canal. E assim, começar desde o comecinho, eu acho que vale a pena refletir, sabe? Né, rever alguns conceitos que foram trabalhados. Essas respostas, talvez uma ficou para trás, mas são respostas assim que mexe muito com a gente, sabe? Né? E faz a gente ter uma perspectiva daqui para frente. Não como todos vão ter alguma perspectiva diferente, a gente vai ter essa perspectiva
né, nesse contexto do cristianismo, que mudou muita coisa. Exatamente. Então essa foi a nossa EBD Flux, né? Nossa primeira EBD gravada, talvez na história, né? Em todo um livro. E a gente fica muito feliz, muito grato pela sua audiência e também pela sua vontade de compartilhar também, né? Ter se inscrito no canal, a gente fica muito agradecido. E O Estevão, só queria assim, a gente está agradecendo muito o Tchulo, né? Que o tempo todo esteve aqui disponível, né? Editou todos os vídeos. A gente. Aí. Muito bom. Esse é o nosso grande editor e também cameraman. Também a Thalita acompanhando ele. Então, roteirista, exatamente. Então a gente fica muito feliz, né, por toda a participação, né, professor Início aqui, professor João, o André que não pôde estar aqui no momento. Que amanhã vai casar. Quer dizer, ontem casou. Então assim, a gente fica muito feliz que Deus tenha abençoado a vida da gente e colocado pessoas no nosso caminho para a gente ajudar. E também tem sido bênção na nossa vida, né? Então agradeço a Deus por isso. Eu gostaria de fazer 2 avisos. O primeiro é que nós estamos tendo o Flux Talk. O Flux Talk acontece toda terça-feira, às 20 horas. Porém, amanhã ele será às 20 horas. Segunda, né? Na segunda-feira. Sim. Ele será às 20 horas. Nós teremos participação do missionário que atuou no Oriente Médio, que ele não pode identificar o nome dele, mas ele é conhecido como Khalil Mubarak. Então a gente vai ter esse momento sobre missões no Oriente Médio, principalmente nesse momento de pandemia. Então vai ser muito bom e eu gostaria de convidar você. Nós estaremos disponibilizando o link lá no Instagram, somos.flux. Não deixe de seguir o canal, se inscrever também aqui no canal. E lá nós estaremos colocando o link no Google Meet para a gente participar junto desse momento tão bacana. E que casa muito com essa resposta de hoje, né? Está relacionado. Ótimo. Então não perca essa oportunidade. A segunda vez é exatamente se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho. É um momento bacana que a gente tem vivido aqui enquanto juventude. Nós estaremos postando mais um EBD. Nós estaremos dando tempo agora de EBD gravada, mas nós vamos voltar fazendo novas EBDs. Então se inscreva, já fique atento. E se você ainda não acompanhou desde o início, aproveite para acompanhar, que vai ser muito bom. Deixa o like, gente, que isso dá um help pra gente. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E até a próxima.